damos continuidade aqui nas atividades nesta manhã. A Igreja Batista Boas Novas, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, saúda a todos que nos acompanham presencial e também virtualmente em seus lares. Nosso muito obrigado por abrirem suas portas para nós podermos entrarmos e estarmos juntos contigo. Você que é nosso irmão, congrega aqui na Igreja Batista Boas Novas, bem como algum outro irmão na mesma fé, sinta-se abraçado aí onde você estiver, pela Igreja Batista Boas Novas. E você, amigo, amiga, que nessa manhã foi convidado, ou mesmo procurando algum lugar na internet, onde pudesse estar com a família, com o povo de Deus, é um privilégio tê-lo conosco. Nosso muito obrigado, sinta-se totalmente à vontade em nosso meio. Pois bem, meu querido, já tivemos aqui, como já foi comentado, a igreja, a programação já havia sido compartilhada também aí nos grupos de WhatsApp. Passamos pelo momento da tomada de profissão de fé, onde alguns irmãos, agora há poucos instantes, professaram a sua fé e estarão aí nos próximos dias sendo batizados para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? E assim, passando a congregar conosco também como membros dessa igreja. Vamos nos levantar? Vira para o seu irmão aí, a mesma distância, manda um tchau, um abraço para ele virtual, saúde com a paz do Senhor Jesus. Muito bom, estamos alegres em estarmos na casa do Pai, onde há o pão espiritual, pão material. Muito obrigado também pelo privilégio de termos vocês convivendo conosco nesse tempo sabemos, de adversidade, mas também um tempo de esperança, amém? Então, nosso muito obrigado. Um abraço especial ao irmão Robson e a sua família, né? Muito bom tê-lo conosco. E vamos então fazer a leitura, conforme está impressa em nosso boletim, Mateus 18, verso 20, que diz assim, Mateus, capítulo 18, verso 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Vamos ler juntos? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor está aqui entre nós, louvado seja o seu nome, amém? E nós fomos agora chamados também para adorá-lo através dos cânticos espirituais. Vamos louvá-lo? Vamos iniciar louvando ao Senhor com o cântico Quão Formoso És. Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. O Deus que tudo fez, o Deus que não está longe, Ele está aqui com seu povo. Aleluia. Dele. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Ele está onde 2 ou 3 ou mais estão Maravilhoso reunidos em seu nome. Ele está aqui poder nesse lugar. te Aleluia. adorar. Maravilhoso. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, louvado, adorado acima de tudo e todos seja o teu santo nome, Senhor. Maravilhoso é contemplar a tua presença aqui no meio do teu povo. Não porque possamos ter feito algo, ou porque sejamos alguém merecedor, que mereça a tua presença, mas porque o teu amor nos atraiu para ti. E pela tua graça nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo alto preço pago ali na cruz, em favor de nós, em favor de toda a humanidade que creia que o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador. A ti todo louvor, a ti toda honra, a ti toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos aqui, podermos adorar ao nosso Deus. Amém? E nós vamos agora buscar ao Senhor através do cântico Eu Te Busco. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Te busco toda hora eu espero em ti, Jesus. Revela-te a mim. Também buscaremos o Senhor agora através, amém? Do depósito dos dízimos, das ofertas, consagrando a Ele esses recursos que Ele mesmo tem colocado em nossas mãos para servi-lo. E também consagrando a Ele as nossas vidas, consagrando o nosso tempo, consagrando o nosso ser em toda interesse, amém? A igreja está aí preparada para participar também desse momento, com a ordenança do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, que não teve a oportunidade de fazê-la ainda, poderá fazê-la. A secretaria está aí, aberta durante a semana, nos horários já informados. E você que já participou, no final estaremos aí também orando, consagrando esses dízimos e essas ofertas, amém? Então vamos buscar ao Senhor com alegria, com gratidão, todo o nosso ser, todo o fôlego que você tem aí, ouve ao Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Eu quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Mesmo aí na tua casa, no teu quarto, estás. No silêncio tu estás. Eu te busco
eu vou. A conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero Ele busca servos que o busquem em espírito e em verdade. Amém? A irmã Carla vai orar ao Senhor agora consagrando os dízimos e as ofertas. Poderoso, maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para te glorificar, Senhor Deus, engrandecer teu santo nome, pois somente tu és o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. E, Senhor, trazemos, Senhor Deus, no seu altar os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Não porque o Senhor precisa, Senhor Deus, mas sim para cumprir, Senhor Deus, uma ordenança, para demonstrar, Senhor Deus, que de tudo que o Senhor nos dá, estamos te devolvendo uma parte, Senhor Deus, como gratidão, como uma forma de gratidão a Ti. E assim, Senhor Deus, queremos consagrar os dízimos e as ofertas trazidas no seu altar. Assim, Senhor Deus, como também queremos consagrar a Ti a vida de cada dizimista e ofertante, Senhor Deus, e de toda a congregação, de toda a igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, cada um dos dizimistas e ofertantes. Que o Senhor faça, Senhor Deus, prosperar tudo que eles tocarem, Senhor Deus, para que tudo seja para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de te chamar de Pai. Pelo privilégio, Senhor Deus, de ser considerado filho Teu. Obrigada por todos os benefícios que nos tem feito, Senhor Deus. Te agradecemos e te honramos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Colossenses 3, versículo 17. O apóstolo disse assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sejamos sempre gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós somos felizes porque a nossa felicidade não depende, amém, de circunstâncias. A felicidade já está aí, disponível em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Podemos assentar, amados, e agora, como temos feito nos últimos domingos, temos aí recordado alguns hinos significativos, que são verdadeiros testemunhos, além de obras-primas de boa música cristã. Na verdade, boa música, porque muita gente teve acesso, conheceu o Senhor Jesus, ainda quando estava andando em trevas, por ouvir hinos como esses. E agora, nessa manhã, nós estaremos vendo um vídeo breve, de cerca de 3 minutos, que nos dá conta da história real da música Sou Feliz com Jesus. Aquele hino que está lá no seu inário. Se você não tem um inário em casa, fica a sugestão para adquirir, mas se não é possível, você pode baixar através de aplicativos que estão na internet. Depois, quem quiser pode me procurar, eu mostro um deles, tá? E lá você tem todos os hinos. Você pode estar louvando ao Senhor e, curioso, buscar os bastidores. O que levou aquele servo, aquela serva a compor, a fazer esse louvor? O que aconteceu na vida dele, na vida dela, que serve de testemunho para as nossas vidas hoje também. Então, te convido, meu querido, minha querida, a assistir conosco a história que está por trás do hino do cantor cristão, do inário cantor cristão, o hino de número 329, cujo título é Sou Feliz
com Jesus. E logo na sequência estaremos juntos, louvando ao Senhor com esse hino. O casal Horácio e Anne Spafford moravam em Chicago, nos Estados Unidos, e eram muito amigos de alguns missionários cristãos. Ele era um advogado, o qual investiu grande parte de sua fortuna em imóveis para locação, que infelizmente foram destruídos pelo famoso Grande Incêndio de Chicago de 1871. Arrasado pelo prejuízo e ainda sofrendo pela morte de seu filho pequeno de apenas 2 anos devido à febre amarela, ele se dedicou a ajudar e a reconstruir a cidade e amparar os milhares de desabrigados do incêndio. Em novembro de 1873, ele decide levar sua esposa Ana e suas 4 filhas para uma viagem à Inglaterra. Seu embarque, porém, foi atrasado devido a algumas urgências profissionais de última hora. Então, ele enviou primeiro sua esposa e filhas em um luxuoso navio francês chamado Ville de Havre, pretendendo juntar-se a elas mais tarde. Mas antes mesmo dele embarcar, ele recebe a trágica notícia de que o navio se chocou num acidente em águas profundas e afundou em menos de 2 horas. O mensageiro chega com um telegrama de sua esposa, com 2 palavras principais: Saved alone, sobrevivi sozinho. Horácio embarcou imediatamente para se reencontrar com a esposa. No caminho, em uma noite fria de dezembro, o capitão do navio chama Horácio e diz: acredita estarmos passando agora em cima do local onde o navio afundou. Incapaz de dormir, Horácio encontra conforto somente nas palavras: tudo bem, sou feliz, Deus quis assim. Quando chegou à Inglaterra, ele se juntou a sua esposa em lágrimas, e na mesma noite, no quarto do hotel onde eles estavam, com o coração despedaçado, ele escreveu os versos de um poema. Horácio perdeu sua fortuna e todos os seus preciosos filhos. Seu estado naqueles dias era indescritível. Mesmo assim, uma pequena frase se tornou uma força para a alma. Ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Há um verso na Bíblia que diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, versículo 14. Amém. Ouvimos um testemunho maravilhoso. É possível ser feliz desde que seja em Jesus. Vamos nos levantar? Vamos louvar ao nosso Senhor, porque com Ele não importa a circunstância, não importa, inclusive o risco de vida ou de morte, mas importa sim em andarmos juntos com o Senhor, porque só nele, só dele vem a paz que o mundo não entende, mas que Cristo Jesus nos dá, amém? Então vamos louvá-lo com as nossas vozes, soltar aí o fôlego, né? Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós vamos louvar ao Senhor com a primeira, a segunda e a última estrofes. Amém? Exalte ao Senhor. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, você
estrofe. Ao céu, Ele vai me levar. Você tem essa convicção? Você tem isso na sua memória? Você precisa viver por isso. E com isso enfrentar toda e qualquer circunstância. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Essa é a razão da sua felicidade. Nada mais, nem bens, nem pessoas, nem conforto, nem segurança nos padrões humanos. Só Jesus pode te dar essa convicção, essa esperança. Amém? Então vamos louvá-lo com todo o fôlego. A quarta estrofe. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, aplauda o Rei. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos falar uma vez juntos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A gente precisa às vezes lembrar a nossa carne, né? Que a carne fica dizendo que a gente é triste, né? Mas a gente é feliz. O Espírito que habita em você e em mim diz: você é feliz. Robson, você é feliz. Magali, você é feliz. Carla, Mateus, Pastor Wilmar, Mãe Zaura, Pedro, todos nós somos felizes. Vamos dizer juntos: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora você vai virar para quem está aí à sua distância, próximo, e vai dizer para ele: ó, você é feliz com Jesus, nosso Senhor. Você é feliz com Jesus, nosso Senhor. Você também, você também. Amém. Podemos assentar, amados. Glória a Deus. Amém, muito bom, privilégio a gente estar aqui junto, né? Na casa do Senhor. Ele, certo de que Ele aqui está. E que, se por vezes, falhos humanos, vis pecadores como somos, até vacilamos, pensamos em abandonar, Ele jamais nos abandona, jamais nos abandonará. Deixa eu colocar aqui meu reloginho para a gente ter também a tranquilidade do tempo. Pois bem, meu querido,
meu querido irmão, minha querida irmã, nós nessa manhã estaremos fazendo uma reflexão sobre o seguinte ponto. Você tem aí olhado para a sociedade, para os dias difíceis que nós todos temos visto e vivido. Isso não é de hoje, mas já de décadas, né? E a cada dia parece, e certamente a coisa fica mais grave, mais crítica. E o que o Senhor nos propõe nessa manhã é a seguinte reflexão: o retorno no julgamento de Deus à terra, tempo de ajuste de contas. Então, você já está ali observando, certamente você já conhece essa história narrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Mas por que nós podemos refletir nesta manhã? Porque, de fato, eu tenho isso muito certo em minha mente e meu coração. Está chegando o dia D, a hora H, o momento do ajuste de contas. E aí a pergunta que o Senhor me faz e faz a você também nessa hora, você que está aqui comigo presencialmente, mas você também que está aí na internet, seja você ou não crente em Cristo Jesus, você está pronto para esse dia? Você está pronto? Você sabe se você viverá nesses dias de fúria, viverá escravizado, atemorizado pelos dias de fúria da sociedade, do mundo, que jaz no maligno, ou você viverá dias de esperança, mesmo nesse tempo? Sim, é possível vivermos dias de esperança nesse tempo. Meu querido, minha querida, de fato, podemos afirmar que está chegando. E isso a gente afirma diante de alguns sinais de uma sociedade doente, que a cada dia vai piorando, onde impera a maldade e que entristece ao Senhor. Querem ver alguns exemplos que eu pude reunir numa pesquisa rápida nos últimos dias e horas? Na web, notícias, por exemplo, leio uma delas aqui, publicada na CNN, agora dia 17 de novembro. Vírus letal encontrado na Bolívia pode ser transmitido entre humanos. Talvez você nem tivesse visto isso. Já existe um outro vírus letal, já há anos. Poucos casos culminaram em morte, mas existe. Isso traz medo, pânico, pavor. A mais recente, agora em São Paulo, também publicada em São Paulo, no Brasil, publicada na CNN em São Paulo, no dia 20, dando conta de pessoas espancando outro ser humano até a morte em um supermercado em Porto Alegre. Violência. Não é o primeiro nem o último caso. Assim como há notícias também em casos ao contrário. Pessoas também matando, seguranças que também são seres humanos. Aqui não está no mérito julgarmos, mas essa é a sociedade. Jovem Pan, noticiando agora, presidente do Einstein, que é o hospital, um dos mais famosos no Brasil, na América Latina, que fica em São Paulo, vê alta em internação por Covid-19, mas não confirma a segunda onda. Mais uma vez, doenças, enfermidades, vírus. Essa foi também ocorrida em São Paulo, publicado pela Jovem Pan, talvez você não tenha nem visto. Assaltantes com deficiência e comparsa abordam mulheres e roubam carro no ABC Paulista. As pessoas deficientes, num sinal, comovem o ser humano que está do outro lado no carro, ou mesmo a pé passando. Esse sensibilizado vai lá para ajudar essa pessoa, a pessoa atravessa a rua correndo com a muleta e auxiliado por comparsa, detalhe, roubando mulheres, roubando todo mundo, idoso, criança. Esse é o ser humano. Não satisfeitos com esse arrastão, pegaram o carro de uma das pessoas e fizeram um arrastão em toda a região da Vila Assunção, em São Paulo. Fato ocorrido agora. Aí você vai pensar só no Brasil? Não, vamos aos Estados Unidos.
Atirador abre fogo em shopping e deixa 8 feridos nos Estados Unidos. Homem fugiu da cena do crime após atirar em pessoas dentro do centro de compras, em uma cidade com pouco mais de 48 mil habitantes no estado de Wisconsin. Dia 20 de novembro foi noticiado. População em extrema pobreza aumentará pela primeira vez em 22 anos, prevê a ONU. 20 de novembro de 2020. E a gente pensa que o problema é só aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil. A Austrália, vamos sair agora dos Estados Unidos, né? Vamos lá para a Oceania. A Austrália admite ter executado ilegalmente 39 civis no Afeganistão. Detalhe da notícia. Aqui só estão as cabeças das notícias, tá? Depois você pode pesquisar na internet. Essa da fonte Jovem Pan também. Parte das mortes aconteceram durante um ritual de sangramento. Olha a crueldade do ser humano. Em que novos membros da patrulha são forçados a atirar em prisioneiros para cometer seu primeiro assassinato. Alguns anos atrás nós vimos também o oposto. Nós vimos fundamentalistas do Islão, movimentos radicais, degolando cristãos na praia e filmando isso e mandando para o mundo todo ver. Crueldade está em todo lugar, em toda a nação. Governos da Europa sabiam que empresas sediadas em seus países compravam madeira ilegal. Agressão à natureza, agressão ao ser humano, agressão às nações. Isso noticiado agora dia 18 de novembro. Presidente da Argentina envia projeto de lei para legalizar aborto ao Congresso. 17 de novembro, não matarás. A Argentina não é a primeira nem a última. Uma série de nações, algumas já até legalizaram o aborto. Crueldade. Agora, Deutsche Welle, veículo de comunicação alemão. Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, é acusado de corrupção e tráfico de influência. Será julgado na próxima semana. Escutas apontaram que ele prometeu vantagens para um juiz. Você podia achar que isso só acontecia no Rio de Janeiro. O homem é mau, o homem é corrupto, vale tudo na sociedade de hoje. Coluna de opinião no Deutsche Welle falando do país Peru. Uma democracia em crise, mortes em protestos violentos, corrupção, governo instável. Quadro atual no país sul-americano mostra o que ocorrerá quando a apatia reina no eleitorado. Mas uma nova geração traz esperanças. Vamos agora para a África. Etiópia reconquista outra cidade em ofensiva para tomar capital de Tigray. Violência, guerra, rumores de guerra. Tudo conforme o Senhor Jesus profetizou. Essa agora aqui no estado do Ceará, talvez vocês tenham visto. Dia 19 de novembro foi publicado. Filho mata os pais a facadas dentro da casa da família no Ceará. Segundo um vizinho, o suspeito era usuário de drogas e devia dinheiro. Agora, Jornal de Brasília foi a fonte. Agora, outra notícia invertida. Em vez do filho matar os pais, pais matam 2 dos seus 6 filhos. Casal praticava incesto há 20 anos. O casal era meio irmão entre si. E assassinou filhos que eles tinham. Na frente dos outros irmãos. Sabe onde isso? Europa. 14 de novembro. Você pensa que parou aí? Pais matam filhos de 2 meses após choro atrapalhar sexo do casal. Resultados de exames feitos no corpo da criança revelaram ainda uma costela quebrada e várias marcas de mordida. 23/6, ou seja, junho de 2019. Foi um pouquinho mais atrás, para ver, será que só está acontecendo tudo em 2020? Que a gente tem a notícia que só esse ano, que é um ano difícil, a gente tem essa impressão. Finalmente, na China,
Jornalista pode ficar 5 anos presa por noticiar sobre pandemia. Sabe o que é que essa jornalista noticiou? De 37 anos. Ela está presa e será julgada nos próximos dias. Ela, inclusive, pode ser até executada, dependendo do que for a condenação. No início do ano, a profissional da imprensa veiculou notícias sobre a propagação do coronavírus na cidade de Wuhan, onde as autoridades locais eram lentas em atualizar as informações. Sabe qual foi a denúncia que ela fez? Isso foi publicado agora 17 de novembro, tá? Algo que foi denunciado por ela lá no mês que eu falei, mês 6. Aliás, no início do ano, janeiro. As pessoas recebiam durante a quarentena alimentação estragada. E as pessoas eram obrigadas a pagarem pelos exames para a detecção do vírus. Isso em Wuhan, o epicentro da crise. Estamos sabendo agora porque a jovem veio denunciar. Então, amados, para não parar por aí, quero mostrar apenas mais um caso. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando na internet, eu posso te dar as fontes. Existe no Brasil, mas já foi colocado em pauta e retirado de pauta, um projeto de lei de número 3.369, de 2015, de um deputado que inclusive agora concorria, o pleito municipal em um dos estados brasileiros. Vou ler o que está escrito no documento. Estatuto das Famílias do século XXI. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei institui o Estatuto das Famílias do século XXI. Parágrafo único. Estatuto das Famílias do século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Artigo 2º. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que, para este fim, se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Parágrafo único. O poder público proverá reconhecimento formal e garantirá todos os direitos decorrentes da constituição de famílias na forma definida no caput. E aí tem a justificativa, depois a gente pode ler, mas o detalhe aqui está exatamente na ambiguidade. Incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Ou seja, pode haver, inclusive, poderia haver nessa proposta, se ela passasse adiante, em alguns lugares do mundo isso já avança a passos largos, casamento entre pais e filhos. A lei consagraria esse direito. Amados, estamos, de fato, vivendo dias de Noé. E sabe quem nos alertou a esse respeito? Está lá em Lucas 17, 26, bem como também em Mateus. Já eu cito o endereço, você pode conferir. O Senhor Jesus dizendo que nós viveríamos dias de Noé. Lucas 17, verso 26. Vou ler aqui na versão da Nova Almeida atualizada. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Amados, mas como assim? Como era o mundo no tempo de Noé? Eu convido vocês a verem comigo agora
um breve vídeo, a ilustração da Bíblia, uma série até famosa, renomada, a Bíblia, que passou aqui no Brasil em uma emissora, tá? Em canal aberto. Acompanhe comigo essa história de Gênesis ali, que dá conta dos dias de Noé. 3, 4 minutos de vídeo. Pode apagar essa luz daqui? Dias onde a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do coração do homem estavam continuamente voltados para o mal. Acompanhe ali comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Noé contando para sua família, né? Lembrando a história de Gênesis. Deus separou as águas para Dentro formar os da arca. oceanos e o céu. No terceiro dia, Deus criou a terra, com as árvores, plantas e frutas. Um dia veremos a Terra novamente? É claro que veremos. No dia seguinte, ele pôs o sol, a lua e as estrelas nos céus. E no quinto dia, todas as criaturas do oceano e do ar. E no sexto dia, todas as criaturas da terra. E então, ele criou a nós, para vivermos no paraíso. Até que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. E através de sua escolha, aprenderam sobre o bem e o mal. Desde então, desde que Caim matou Abel, Deus tem visto muita maldade nos corações humanos. Escolhas erradas, decisões erradas. É por isso que isso está acontecendo. Nosso Criador decidiu limpar a terra. Deus me alertou. Ele me disse para construir um barco. Um barco para salvar a nossa família e a todos os animais. Qualquer outra criatura viva morreria. E no sétimo dia, Deus descansou.
O Senhor não tinha nos destinado para isso. Ele nos destinou para o paraíso. Mas o pecado, que é o pior de todos os vírus, nos destrói. Mais grave do que isso, nos afasta do Criador. Em Gênesis, capítulo 6, verso 6, eu tenho aqui, vou ler a versão Nova Almeida, atualizada. Ela diz assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Talvez na sua versão esteja escrito: o Senhor arrependeu-se e teve o coração ferido de íntima dor ou de peso. Meu querido, minha querida, no hebraico, no original, o texto fala sim em arrependimento, no Senhor ter se entristecido, mas não é o sentido de arrependimento que a nossa língua portuguesa nos traz. Deus não é homem para que minta. Olhando o original, temos lá o Antigo Testamento interlinear, nós vemos a palavra vainahem, que significa e se lamentou. Então Deus lamentou. É diferente de arrependimento. É tristeza, é um pesar. E a outra palavra que diz respeito ao sentimento de tristeza é vaitasep, que significa e ficou magoado. Nós, com o pecado, a sociedade dessa forma que caminha, a semelhança dos dias de Noé, magoa o Senhor. Porque o Senhor não compactua com o pecado. Isso traz dor. Vamos ver mais uma fonte que explica o dicionário do Antigo Testamento, da Bíblia de Estudo, palavras-chave. A palavra Naham, que é a raiz primitiva do Vainahem, onde tem ali uma incidência também de verbo. Na raiz primitiva, ela significa, propriamente falando, suspirar, respirar fortemente. Por implicação, estar pesaroso. Mas isso, num sentido, pode ser favorável quando Deus se lastima e tem compaixão, porque Ele quer salvar a todos, ok? Mas também pode ter o sentido prejudicial, que pode trazer o sentido de vingança, vingança desse mal, dessa humanidade que escolheu a maldade. A última palavra que fala da tristeza que o Senhor sentiu em seu coração, a raiz primitiva é asab, que também propriamente significa esculpir, fabricar ou moldar, no sentido de criatividade, de criação, donde, num mau sentido, atormentar, afligir ou zangar-se. O Senhor ficou aflito. Seu coração doeu de tanta maldade que ele viu na humanidade. E o Senhor Jesus nos revelou que nós viveríamos dias de Noé. Amados, a gente pode estar falando de uma dor física, conforme está em Eclesiastes 10, verso 9, onde fica claro lá que carregar peso, você é maltratado pelo peso, você sente dor, né? Fisicamente. 1 Samuel 20, 34 dá conta de uma dor emocional, onde, eu vou até citar o texto, por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, estava com raiva, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Sabemos que Jonatas era amigo de Davi, e o seu coração estava magoado pela atitude do rei Davi. Mas também pode ser uma dor que combina as duas, a física e a emocional. Está lá em 1 Crônicas 4, verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo,
e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, ele tinha uma dor física e uma dor emocional. Meu querido, minha querida, não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem maldade soft, light. O mal causa aflição, dor no nosso Deus. Por isso, o arrependimento aqui, que talvez esteja escrito arrependimento na sua versão, em suas mãos, ele exprime que Deus, na maneira humana, estaria se arrependendo. Mas, na verdade, ele exige santidade porque ele é santo. E ele não pode e jamais suportará o pecado. Meu querido, aqui o que está em jogo é o fato de que, conforme está em 1 Samuel 15, verso 29, que confirmou o que eu acabei de ler, Deus não é homem para mentir, para se arrepender, né? Então não é uma tradução literal. Mas como a gente afasta essa tradução, essa interpretação muito literal? Porque Deus não se arrependeu, já que ele não se arrepende. Mais frequentemente significa aplacamento de ira, cólera e a retirada da sua ameaça. Isso aconteceu em Êxodo 32, verso 11 a 14, quando o Senhor vem contra o Egito e declara: porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Juízo, julgamento. Jeremias 26, verso 3. E agora o Senhor vem ajudar seu povo. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Ou seja, que eu tenha piedade, que eu tenha compaixão. O Senhor, uma vez mais, vindo ao seu povo para alertá-lo que esse povo tinha escolhido um mau caminho. Portanto, estamos vivendo, não, pode voltar lá, estamos vivendo nos dias de Noé. Vimos aqui algumas notícias que revelam a crueldade, a maldade que está no coração da humanidade 24 horas por dia. Você já deve ter visto e ouvido situações que você se pergunta: como é possível ele ter feito isso ou aquilo? Ou já não aconteceu com vocês? Como é possível um pai jogar o filho da janela, abrir um buraco na cerca? Cerca protetora, né? Como é possível? Como é possível um padrasto violentar a sua enteada durante anos? Como é possível homens matarem crianças no campo de batalha? Como é possível o tráfico usar crianças como escudo? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Por isso o Senhor sofreu. O Senhor se entristeceu. Porque o Senhor sonda os pensamentos e Ele conhece o pensamento do homem. Ele enxerga que todo impulso do pensamento do homem é exclusivamente mal. Assim aconteceu nos dias de Noé e hoje a gente vive exatamente a mesma realidade. A maldade do homem está se multiplicando, está dominando as mentes humanas continuamente. Tudo agora é relativo, não existe mais pecado, não existe mais mal, não existe erro. Tudo está sob o filtro da ética. E a ética, não a ética baseada nos princípios e valores da Bíblia, da palavra de Deus, mas a ética de cada um. Cada um tem a sua ética e faz a sua ética. Então, meus queridos, ainda temos dúvida? Vamos ver alguns paralelos interessantes que existe lá em Gênesis e existe hoje. Nos tempos de Noé, por exemplo, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas a população habitacional, a população mundial de então, era maior do que a população de hoje. Talvez você tenha sido iludido ou confundido achando que era pouca gente que tinha na Terra.
Meu querido, quando Deus fez Adão e Eva, o que ele fez para Adão e Eva? O que ele falou para Adão e Eva? Para dominarem a criação e, pode falar, se multiplicarem. Esse era o papel. Se hoje, né, eu tenho 2 filhas, mas é muito comum casais nos dias de hoje terem um filho, né? Mas se hoje nós somos mais de 6 bilhões de habitantes no mundo afora, imaginemos Adão e Eva obedeceram nesse aspecto. Então, ainda assim, guardadas as devidas proporções, você olha a explosão populacional que está lá em Gênesis 6, verso 1, que diz, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. E aí por aí vai. Ou seja, multiplicação foi feita, explosão de contingente populacional. Outro paralelo, todo tipo de corrupção moral. Verso 5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Sabe o que é continuamente mal? É dormir e acordar dominado pelo mal. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Ló estava lá, não era assim? Detalhe, né? Abraão e Ló, os pastores deles haviam numa querela lá, uma disputa por pasto, né? Entendido que deveriam se separar. E aí, Abraão, obediente ao Senhor, apenas queria fazer a vontade do pai. Disse a Ló, Ló, pode escolher aí onde você quer ir, nessa área toda. E Ló naturalmente olhou a área mais bonita, mais verdinha, mais apetitosa e foi para lá, Sodoma e Gomorra. Chegou um ponto que Abraão pedindo clemência ao Senhor para que não deixasse, né, se encontrasse algum justo lá lá em Sodoma e Gomorra, pedindo que fosse preservado. E o Senhor enviou seus anjos. E o que é que os homens de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos? Violentá-los. Amados, corrupção moral. Não para por aí. Violência, verso 11, verso 13. Diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 13. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Não para por aí. Expansão das artes e das indústrias. No capítulo 4, no verso 16 e verso 22, mostra que o homem não era, como muita gente aí quer dizer, que lá atrás o homem era atrasado, era o homem das cavernas, né? Aquela coisa toda que você já deve ter aprendido, né? Olha só, verso 16, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitaram em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá. Vocês viram aí como a civilização evoluía? E hoje, nós estamos na era do IoT. A minha geladeira, quando eu lá na frente tiver algum recurso, né, se o Brasil conseguir fazer isso, em alguns lugares do mundo já acontece, ela conversa com o micro-ondas,
O micro-ondas conversa com ela conversa com seu smartphone, estou com fome, já estou pensando em comida, ó. O smartphone conversa com o supermercado e avisa, está acabando o leite da geladeira da Carlinha e do Rafael. Isso já está disponível. O homem vai através de robôs a Marte. O homem pesquisa e investiga os mais profundos oceanos. Outra característica, falta de consciência, até para o assassinato. No verso 23, no mesmo capítulo 4, diz assim, olha, todos os dias de Enoque foram 360, não, estou lendo 5, desculpa. 23, do capítulo 4. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Ele foi confessar o que ele fez. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Vocês viram a naturalidade que ele fala que matou um homem? Porque o homem o feriu. E um jovem porque me machucou. Homens se matam em estádios de futebol. Homens se encontram em manifestações políticas para massacrar o outro lado, porque o outro lado tem uma opinião diferente. Por fim, outro paralelo com a época de Noé e os dias de hoje. Os verdadeiros crentes são uma minoria. A porta é estreita. Ser crente de verdade é sim ser minoria. Verso 8 do capítulo 6. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, guarda isso. É mencionado sobre outros na geração, na sucessão de Noé. É também mencionado sobre outros servos de Deus. Elias é um dele, né? Noé andava com Deus. Meu querido, quem é crente de verdade, anda com Deus. Obedece a Deus. Sabe quantos entraram na barca? Ou na arca, como você quiser dizer? 8. Minoria. Mas ele obedeceu a Deus. Cumpriu a sua direção. Cabe a você, cabe a mim. O que nós vamos fazer a esse respeito? Eram dias de Noé. E nós vivemos dias de Noé hoje também. Porém, eram dias de testemunho. Se havia crueldade, maldade na sociedade, todo mundo achava que não era louco. Mas Noé passou 120 dias não apenas construindo a arca da salvação, mas pregando, testemunhando com a sua família quem era o seu Deus. E nós temos testemunhado quem é o nosso Deus? Na verdade, Deus disse a Enoque que o julgamento estava a caminho. Ele advertiu as pessoas, conforme está descrito lá em Judas 14 e 15. Metusalém, que era filho de Enoque, nasceu no ano 687 antes de Cristo e viveu 969 anos. Ele morreu no ano 1656, quando aconteceu o dilúvio. Em outras palavras, Deus deu 969 anos de graça ao mundo pecaminoso. O servo do Senhor já tinha a notícia que precisava pregar arrependimento, e ele o fez. Nos últimos 120 anos desse período, Noé estava pregando e preparando a arca. A gente leu Gênesis 6, verso 13, e 1 Pedro 3, 20, o apóstolo Pedro faz menção a esse respeito. Hoje, Deus avisa a humanidade que o julgamento está a caminho. Só que agora não é mais água, é pelo fogo. Mas poucos escutam, e um número ainda menor crê nisso. Por isso que você vê igrejas esvaziando-se, apostasia. Por isso que você vê o nome do Senhor sendo debochado nos grandes veículos de mídia, nas redes sociais.
Quem é crente é louco. Mas Noé também foi rotulado como louco. Só que Noé não se escondeu. E eu, e você, nós temos nos escondido. Aqui eu vou passar uma sequência de alguns textos que são importantes para você ler. Eu vou ler esse daqui para Pedro, onde o exatamente sobre essa questão do julgamento que está a caminho. Rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. As águas são notícias de salvação, depende de onde você estiver quando as águas subirem. Quando o fogo cair, depende de onde você estiver. Quem que estava esperando pacientemente, segundo a palavra? Era Noé? Não, era o Senhor. O Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples assim. Próximo, por favor. Gênesis 1, 28 já mostrou, vocês viram a ilustração de que nem sempre o mundo foi mal. Deus os abençoou e lhes ordenou, Adão e Eva, sede férteis e multiplicai-vos. E dominem, olha, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu, e todo animal que rasteja sobre a terra. Que rasteja sobre a terra. E o homem abriu mão de dominar sobre a serpente no jardim do Éden. Você pode estar achando, né, que uma brecha, uma concessão que você faça, não pega nada. Pega tudo, meu querido, minha querida. Ele não dominou sobre a serpente. Próximo, por favor. Temos mais alguns minutos, mas já a gente conclui, tá? Salmos 8, verso 3 a 6. Quando admiro os teus olhos, teus dedos, tuas estrelas, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Eu vinha visitar Adão e Eva. Adão e Eva, ainda assim, preferiram virar as costas ao Senhor. Próximo, por favor. Isaías 63, verso 10 já diz lá, profetizando naquele tempo que poderia acontecer e aconteceria também, mais adiante. O homem, uma vez que ele caiu, ele pecou com o Criador, o homem ciclicamente vai pecar. Não tem explicação racional do homem que comete o pecado. Às vezes um réu no tribunal diz que não sabe por que fez o que fez. Se ele não se submete ao Criador, ele se submete à serpente. Simples assim. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Ele quem? O Espírito Santo. Deus teve que lutar contra o pecado. Próximo. Declarou então o Senhor: farei desaparecer, conforme está aí em Gênesis 6, a gente leu, da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A gente já explicou que arrependimento é a dor, é a tristeza. Próximo, por favor. Contudo, no dia que Noé, da maldade imperando na face, o homem pensar 24 horas em fazer mal, o Senhor separou Noé, porque Noé era servo íntegro, fiel, justo. Ele não era perfeito, porque perfeito só Jesus Cristo. Mas ele tinha um compromisso, uma aliança com Deus, e disso ele não abria mão.
Amém? Próximo. Amado, um detalhe, até aquele momento não havia chuva na terra. Imagina você, o Senhor dizer para você, construa uma arca, virá o dilúvio, vai chover. Mas o que é chover? Às vezes a gente faz isso, né? Fica perguntando. Não interessa, o Senhor disse, obedeça, creia. Você não está vendo, mas Ele fará. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Lembra que Enoque era reconhecido também como um homem que andava com Deus, da mesma sucessão de Noé, da mesma genealogia, melhor dizendo para você entender. Próximo, por favor. Judas, lembra que eu falei do texto? Capítulo 1, 14 e 15. Ora, foi quando a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, da geração de Sete, né? Filho de Adão, profetizou, eis que vem, isso aqui é incrível, uma pausa, isso aqui é incrível, porque está falando da vinda de Jesus. Como era possível alguém da geração, né, de Sete profetizar isso? Você crê que Deus domina a história? Por isso que Jesus falou que Ele é o início e é o fim. Ele é o mesmo, sempre continuará a ser. Ontem, hoje, sempre. Olha aqui a profecia que Judas declara a respeito de Enoque. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos profetizaram contra ele. O problema é que, por vezes, o Senhor nos alerta e nós não levamos em consideração. Nós não acreditamos. Nós não obedecemos. E sabe o que é que nós nos tornamos quando fazemos isso? Deixamos de andar com Deus. E aí, influenciados por essa maldade da sociedade, que também está em nós, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, o Espírito do Senhor se afasta de mim, se afasta de você, se afasta de nós. E aí a gente não percebe o mal que a gente está fazendo. É o pior de todos os vírus, o pecado. A máscara, em tese, segura a saliva que eu possa estar soltando aqui. Se eu estiver contaminado, eu não vou atingir vocês. Mas o pecado não tem filtro. Mão alguma humana pode filtrar o pecado. Amados, próximo, por favor, Jennifer. O servo do Senhor, Billy Graham, disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus Cristo. Verdade! E ele apontou outros acontecimentos, conforme eu apontei aqui agora, os atuais, mas que mostram que Jesus está voltando. Quando Jesus fala sobre os dias de Noé que nós viveríamos, e aqui não está falando de todos os sinais, está falando do sinal da maldade, da crueldade do homem. Essa é uma evidência clara. E o texto diz, o próprio Senhor Jesus, que associa os dias de Noé com a volta, a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Próximo, por favor. E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Esse que é o detalhe. Não adianta a gente falar isso tudo aqui e não parar para refletir. Noé encontrou um favor aos olhos do Senhor. Será que eu e você temos encontrado favor aos olhos do Senhor? Nós não somos perfeitos. Nem Ele o era. Todo esse frenesi aí pecaminoso, a gente tem que escolher fugir do pecado. Evitar o pecado. Noé é descrito como um homem justo e íntegro. Sabe o que é integridade? Não é que eu sou bonzinho, não, que vocês possam olhar e acharem que eu sou bonzinho. É inteireza, plenitude de caráter. O Senhor sonda os corações e Ele vai saber se eu sou inteiro com Ele. Se o meu coração verdadeiramente está voltado para Ele. Porque se estiver, eu andarei com Ele. O Senhor Jesus não nos disse que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu amo esse versículo. Que Ele estaria comigo, estaria contigo. Porque na hora que o problema me afeta, né, que eu quero fazer o mal,
se eu sou obediente e me entrego à direção do Espírito de Deus, eu não farei esse mal. Agora, meu querido, minha querida, tem que ter peito, né? Tem que ter coragem, tem que ter hombridade, como Noé teve, de obedecer. Ele não era isento de culpa, mas ele era inteiro com o Senhor. Ele tinha caráter, ele tinha reputação moral. Ninguém apontou para ele e o acusou de ser pecador, desobedecer a Deus. Agora, em contraste, qual era o caráter da sociedade? E é de hoje, de muita gente: perversão, ódio, violência. O homem matando o seu semelhante. Nem relação consanguínea mais é suficiente na percepção do homem para ele fazer atrocidades. Por isso que propostas como essas, de que, olha, independente de ter relacionamento consanguíneo, ou seja, ser do mesmo DNA, pode se unir, pode se casar. Ué, se lá em Sodoma e Gomorra o pessoal queria até atacar os anjos, eles poupavam crianças? Eles poupavam mulheres do próximo, esposas do próximo? Eles poupavam os filhos do próximo? Meu querido, é um desafio a gente viver nessa cultura desse mundo aí. Mas a gente não pode se deixar consumir pelo pecado que está nessa sociedade. Não há dúvida que nós cristãos estamos designados ou destinados a viver neste mundo, mas não somos desse mundo. O Senhor disse. E ele, em oração ao Pai, ele disse: olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Se Jesus conseguiu, se Noé conseguiu, você conseguirá em nome de Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo. Próxima tela, por favor. A gente já está caminhando aqui. Minutos finais. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade. Acabei de dizer. Não se iluda achando que você é melhor que alguém, porque você não é. Nem nós que somos crentes, nós não somos nada sem Jesus. Não somos melhores que ninguém. A única questão que nos faz sermos diferentes é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu tenho que ter coerência na minha vida, defendendo os princípios e valores, inclusive nas discussões que a sociedade propõe, para honrar esse Deus e ser olhado por Ele e dizer e ouvir dele: você anda comigo, você é íntegro, você é inteiro. Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Fica aí achando que o seu coração é bom. Quantas pessoas falam isso? Fulano, ciclano tem coração bom. O coração é mau e enganoso. Se ele não estiver cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo, ele só pensa 24 horas o quê? Maldade. É simples a gente observar isso até em crianças. A mais tenra idade, a criança faz o mal contra a sua próxima, a outra criança. Próximo, a gente já está caminhando para a conclusão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a nossa atitude. A gente não pode agir diferente de como Noé era. E aí, meu querido, eu peço, Jennifer, que você coloque, querida, no slide número 19. A gente chega ao ponto final. Se Noé venceu, nós também venceremos, em nome do Senhor. Deus deve punir o pecado. O velho homem precisa morrer e surgir o novo homem. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, precisamos ter novidade de vida. Deus adverte que Ele tem paciência, mas a paciência se esgota e vem o julgamento. Deus sempre salvou as pessoas da mesma forma, pela graça e pela fé. Está lá em Hebreus 11, verso 7. A verdadeira fé leva à obediência. Assim fez Noé, está no versículo 22 do capítulo 6. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.
E depois no capítulo 7, verso 5, mais uma vez. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. O Senhor mandou fazer, meu querido? Faça. Testemunho verdadeiro exige afastar-se do pecado. Noé se afastou do pecado e afastou-se com a sua família. Não foram contaminados pelo vírus do pecado de fora da arca. E finalmente, próximo slide. Gênesis 4, verso 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a você, cabe a mim, fecharmos a porta para o pecado. Simples assim. Se obedecermos, seremos aceitos. Se desobedecermos, ficaremos do lado de fora. Próximo slide, penúltimo. O Senhor Jesus disse, e Ele pediu e intercede em nosso favor, inclusive do seu favor, meu querido, minha querida, que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Deus não criou a humanidade para a morte eterna. Deus criou para a salvação. Deus criou o homem para povoar a terra, para viver no paraíso, no jardim, dominar a criação. O homem escolheu se rebaixar e ser escravizado pelo pecado, por Satanás. Finalmente, concluímos aqui, nessa manhã, nos dias de Noé, também há esperança quando andamos com Deus. Nos dias de Noé há esperança. Não há como você saber quando os dias de Noé culminarão na volta do Senhor Jesus, mas você precisa saber que os dias estão próximos. Se serão 120 dias, se serão 1000 dias, se serão milhares de dias, uma coisa é certa, Jesus está voltando e nós o encontraremos em vida, ou se estivermos mortos, seremos ressuscitados. Mas ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então, meu querido e minha querida, neste dia, quando as nuvens de julgamento estão começando a se reunir, saiba que Cristo é o refúgio. Você tem que atravessar e entrar na porta da arca. Aceite Cristo agora como seu Salvador, antes que seja tarde demais. E aí, meu querido, minha querida, o Senhor nos pergunta, você está dentro ou você está fora? Porque muitas vezes pode estar perto, pode já estar chegando na subida da ladeira que vai dar na porta da arca, mas você ainda não está na arca. Você está pronto para o dia do julgamento? Vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor, e aí no seu lugar, você vai estar curvando a sua fronte, orando ao seu Deus, agora refletindo a esse respeito. Se a palavra te diz, e é certo, que o mundo jaz no maligno, a palavra também diz que o Senhor é o Senhor da história. O Senhor quer salvar a todos, sem exceção. Ele deu seu único filho para pagar o preço em favor do pecado de todos, para que ninguém morra e tenha morte eterna, mas que tenha vida, e vida eterna, vida em abundância. Se você não está convencido por palavras humanas, e aqui ninguém tem ambição de usar palavras humanas para atingir o seu coração, saiba, como o Senhor Jesus disse, assim acontecerá. Porque o Senhor revelou a Noé, a Enoque, revelou aos seus servos, aos seus filhos, e tal qual o Senhor revelou, tudo aconteceu. Pode parecer para você agora loucura isso que você está ouvindo, mas se entregue nessa hora, renda o seu coração, a sua mente ao Espírito de Deus, e você será convencido por Ele. Não há razão humana que possa explicar.
Só o poder de Deus que transforma, que faz vivo o que está morto, que ajusta o caminho e que conduz seguramente, ainda que na viagem você possa se molhar, temer as ondas batendo na porta da arca. Mas uma coisa é certa, que o mesmo Senhor que te ordenou entrar na arca, te guardará. Oremos. Pai querido, meu Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, por essa palavra que nos foi revelada nessa manhã, desde a profissão de fé daqueles jovens, passando também por esse hino onde conhecemos a história, que foi composto exatamente no momento de adversidade vivido por servos do Senhor em embarcações, onde apenas uma pessoa ali teria sido poupada, e foi essa pessoa que entendeu que a sua felicidade não estava em escapar daquela tragédia, mas sim na esperança da vida e da vida eterna em Cristo Jesus. E agora somos lembrados pelo próprio Senhor Jesus sobre a aproximação dos dias de Noé nesta terra. Tenha misericórdia de nós, o teu povo, se temos negligenciado essa verdade e vivendo como se nada fosse acontecer, nos preocupando em casar, beber, comer, vestir, se proteger de vírus, quando o vírus maior, que é o pecado, tem entrado e vazado em brechas em nossas vidas e em nossos lares. Tenha misericórdia, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Aqui somos teus servos, teus filhos, nos rendemos humildemente, queremos ser achados como homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, que andam com o Senhor. E como Noé, seja dito a nosso respeito, ele, ela, servo de Deus, cumpriram conforme Deus ordenou e entrou para a arca. Ó Pai, ajuda-nos a sermos testemunhos, que nossa vida seja um testemunho vivo de que sabemos que esses dias estão por vir e que em breve volta o Senhor Jesus. Que passemos esse tempo não escondidos, procurando proteção, mas testemunhando sobre a volta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus, o único caminho, na verdade e a vida. E visita agora as casas daqueles que ainda não te conheceram, Senhor. E o teu Santo Espírito invada aqueles corações, rompendo toda cadeia, toda barreira, seja racional, seja espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus, para que vidas sejam salvas. Ainda que Satanás esbraveje e aumente a força das ondas naquela família, naquele lar, que eles sejam selados, protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vamos encerrar louvando ao Senhor com o cântico Eu Vejo a Glória, e assim estaremos também nos despedindo, voltando aos nossos lares. Você que está em casa, mais tarde, conforme a programação, acompanhará o culto virtualmente, participando com o povo de Deus e sendo abençoado pela sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a sua vida. E você, se teve algum encontro com o Senhor agora nessa hora e precisar conversar com alguém, procure a igreja evangélica mais próxima da sua residência. Procure a nós aqui na Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel. Muito bom louvarmos ao Senhor. Assim como Noé, veremos a glória do Senhor, amém? Quando depois de tanto tempo ali, naquela arca, lembrando a história de Deus e a história de Deus, tudo que Ele fez na vida do seu povo nos anima. Por isso, leia a Bíblia, congregue com Deus, com o seu povo. Noé foi levado até o momento de sair da arca e ver a glória do Senhor, amém? Então vamos louvá-lo. Diga aí com toda a alegria e vá alegre para o seu lar, não com medo, mas sim feliz, certo? Esperançoso de que grandes coisas estão por vir, amém? Às vezes você pode estar em 8, pode estar em 1, o que interessa é se Deus está contigo nesse barco.
Entra, sem demora, na arca. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e Receba. vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Isso aí, o Senhor está te tocando. Vai na paz, firme e forte no seu propósito. Deus te abençoe. Um abraço.